Queridos amigos e amigas, estamos de volta em mais um estudo da obra Nos Domínios da Mediunidade. A obra Nos Domínios da Mediunidade é uma parceria entre o médium Chico Xavier e o espírito André Luiz. No dia de hoje, iremos examinar o capítulo 9, capítulo que o autor espiritual intitulou como Possessão. Esse é o título do capítulo. Estamos estudando essa obra capítulo por capítulo, como é conhecido daqueles que já nos seguem. Já sabe que a gente estuda a obra de André Luiz desde o primeiro livro, Nosso Lar, até o presente, o atual, que é Nos Domínios da Mediunidade, capítulo por capítulo. Quinzenalmente a gente tem vídeos como esse, porque na outra quinzena eu e o grupo de estudo que faz parte e com o qual eu entro em contato mais diretamente, nós temos reuniões mais privadas para discutir alguns detalhes e algumas considerações mais específicas desse capítulo, tirar dúvidas, solucionar questões e ampliar o conhecimento, aprofundar numa interação mais direta com esses que são os membros, os participantes do grupo. Mas esse conteúdo aqui, a respeito da obra de André Luiz, está aí acessível para todo mundo, para o grande público, mesmo para aqueles que não queiram ou que não possam participar de um grupo de estudo aprofundado da obra de André Luiz. Esse estudo, portanto, está aí sendo transmitido recorrentemente pelo canal Raciocínios Espíritas. Bom, vamos começar abordando aqui o capítulo Possessão, capítulo 9, de início fazendo uma consideração geral sobre o tema. Allan Kardec estabeleceu na codificação o termo obsessão como sendo aquela ação dominadora, aquela ação possessiva, aquela ação perturbadora de uma entidade desencarnada, genericamente falando, sobre um espírito encarnado. Por que eu estou falando genericamente falando? Porque o processo obsessivo pode ser de duas pessoas encarnadas, um conflito, um relacionamento tumultuado, ou o processo obsessivo pode ser de uma pessoa encarnada para um espírito desencarnado. Também pode, através do apego ao ser querido que se foi, através do ódio ou do vínculo negativo com um espírito que está desencarnado. Poder pode, mas classicamente falando, genericamente falando, e na grande maioria dos casos, a obsessão se caracteriza por uma ação mental dominadora de um desencarnado em relação a uma criatura encarnada. Por quê? Porque o espírito desencarnado ele está sem o corpo, desprovido do corpo, mesmo apegado à matéria, mesmo vinculado às sensações terrenas e ao mundo material. É claro que ele está desprovido do corpo carnal e, portanto, ele tem uma liberdade maior, uma autonomia maior no mundo espiritual que faz com que ele possa investir contra uma criatura terrena que está ali localizada naquele corpo material. Então, na grande maioria dos casos de obsessão, a gente vê essa ação mental, como diz o Evangelho, o espírito sopra onde quer, de um espírito desencarnado em relação a uma criatura terrena. O termo obsessão é o processo por meio do verbo obsedar ou obsidiar. Obsedar ou obsidiar significa submeter, constranger. Então a obsessão estudada por Allan Kardec é essa ação mental constrangedora, essa ação mental em que há uma mente dominadora e uma mente que se deixa dominar. Em O Livro dos Médiuns, capítulo 23, momento clássico da literatura mediúnica, ou melhor, da literatura espírita, na sua codificação, Allan Kardec estuda o fenômeno da obsessão de uma maneira aprofundada, estabelecendo que a obsessão é uma espécie de patologia de caráter mediúnico, uma espécie de transtorno o mais complicado, o mais desafiante para a própria prática da mediunidade. Então, a obsessão pode acometer qualquer pessoa, porque qualquer pessoa é médium em maior ou menor grau. Todos nós somos médiuns em maior ou menor grau. E a obsessão não deixa de ser uma espécie de relacionamento mediúnico perturbador. Ao mesmo tempo que é um fenômeno mediúnico, é uma experiência mediúnica que perturba o próprio exercício mediúnico. Por quê? Porque na obsessão
o médium obsedado ou obsidiado, ele não é digno de confiança, ele acaba não tendo uma credibilidade porque ele não está conectado com as fontes maiores da vida, ele está dominado por espíritos perturbadores e, a depender do tipo de obsessão, a própria obsessão dificulta o serviço mediúnico no bem. Porque o obsessor domina o médium, perturba o médium, impossibilitando ele de trabalhar no bem, de atuar no bem, de servir no bem. Isso não significa dizer que a obsessão tira o livre-arbítrio do sujeito. Todos nós temos livre-arbítrio. E a obsessão começa com uma ação mental que vai sendo agasalhada, acolhida, e só há obsessão porque existe obsidiados. Isso é, só há obsessão porque existe uma sintonia e uma autorização do encarnado, autorização entre aspas, para ser obsidiado. Seja por sintonia, seja por alimentar aquelas ideias que lhe chegam, seja por débitos clamorosos, graças aos quais magoamos alguém, ferimos alguém, ofendemos alguém, e graças a isso, a consciência de culpa, que é o reflexo da nossa dívida espiritual, abre espaço para a sincronização da mente da nossa vítima que foi magoada por nós, que agora revoltada e com ódio se torna o nosso algoz e o nosso perseguidor por vingança, investe contra nós e nós assimilamos e acolhemos aquela ação perturbadora em função da nossa dívida essa, dívida moral, dívida espiritual, que vibra em nossa consciência, mesmo que seja de maneira inconsciente, e que produz a consciência de culpa, que é base fundamental para o fenômeno obsessivo dessa ordem. Então Allan Kardec estudou esses fenômenos e estabeleceu claramente o termo obsedar, obsidiar, né? A obsessão, portanto, é o processo ou fenômeno de obsedar ou de obsidiar. A obsessão, portanto, é o termo, é a nomenclatura que foi criada por Allan Kardec. Por quê? Porque já existia a expressão possessão, os possessos ou os endemoniados. Allan Kardec preferiu o termo obsedar ou obsessão. Por quê? Porque a obsessão dá uma ideia, e ele era muito cuidadoso com as palavras, dava uma ideia de pressão, de constrangimento, de submissão, mas não necessariamente de possuir, possessão. O termo possessão foi um termo muito utilizado ao longo dos séculos, inclusive na Idade Média, mas a palavra possessão não é uma palavra mais interessante, por quê? Porque a palavra possessão dá uma ideia do espírito tomar posse daquele corpo, e não é assim que acontece. Na verdade, nenhum espírito desencarnado pode tomar posse do corpo de outra pessoa, porque é como se fosse uma água que entra numa vasilha, porque aquele corpo já tem um espírito que possui ele, que é o encarnado. E só vai deixar de possuir por ocasião da morte. Então, isso não pode acontecer. Então, Kardec preferiu a ideia de obsessão, ainda que ele estabelecesse níveis dessa obsessão. Genericamente falando, ele coloca assim em O Livro dos Médiuns: obsessão simples, obsessão por fascinação e obsessão por subjugação. Essa subjugação, ainda escreve Allan Kardec, pode ser física e ou moral. Pode ser uma dominação moral, onde a pessoa não possa resistir, em O Céu e o Inferno. Existia um sujeito numa praça pública de Paris, que de vez em quando uma mulher passava, ele se ajoelhava e pedia essa mulher em casamento, uma mulher estranha que ele nunca tinha visto na vida, e ficava ridicularizado, passava por ridículo e pensava em exterminar a própria vida. Kardec conversou com o espírito associado a ele, que era um espírito que segurava ele por detrás e o subjugava a ponto de envolvê-lo mentalmente, ele ter essa atitude de
se ajoelhar e pedir uma mulher em casamento quando passava. Do ponto de vista psicológico-psiquiátrico, poderia ser diagnosticado ali como sendo um fenômeno do espectro obsessivo-compulsivo. Uma ação obsessiva-compulsiva, porque todo comportamento obsessivo-compulsivo é uma espécie de ideação fixa mental que é irresistível e o paciente acaba fazendo. Mas do ponto de vista espírita, naquele quadro, não que todo quadro psicológico necessariamente é tudo obsessão, não é, mas naquele quadro, do ponto de vista espírita, se tratava de um fenômeno obsessivo, uma subjugação que pode ser moral, a ação mental do espírito é tão forte que o sujeito acata e faz, ou física, que é uma subjugação em que o sujeito parece estar possesso, que é um pouco do caso que a gente vai examinar aqui. E é essa a razão, penso eu, pela qual André Luiz preferiu utilizar a palavra possessão. Primeiro, com a palavra mais genérica, uma palavra mais culturalmente conhecida, embora não faça parte da nomenclatura kardeciana. Kardec preferiu o termo obsessão e, nos casos mais fortes, subjugação. Os possessos do passado eram... Kardec chega a escrever isso. Os possessos do passado eram nada mais nada menos do que subjugados, do que obsessão por subjugação, que é aquela obsessão mais grave, onde o indivíduo perde, esse sim, perde a autonomia, o seu livre-arbítrio. Livre-arbítrio que pode ser moral, não consegue fazer algumas coisas, ou pode ser físico, ou seja, o indivíduo tem uma ausência e o obsessor vive como se encarnado fosse. Quem leu Diversidade dos Carismas, do professor e escritor Hermínio Corrêa de Miranda, vai ver alguns casos ali de obsessão em que a médium, que era uma médium sonambúlica, perdia a consciência às vezes por mais de uma semana e o espírito a utilizava comprando coisas, adquirindo coisas no seu cartão de crédito, a ponto de depois de uma semana, quando ela volta, ela abre o guarda-roupa e estava o guarda-roupa com um monte de roupa que não fazia nem parte do seu estilo. Ela não gostava daqueles decotes, ela não gostava daquele... ela não se identificava um pouco com aquelas roupas mais ousadas, digamos assim, roupas mais despojadas, mais joviais. Ela não se identificava muito com aquele estilo de vestir e estava ali no seu guarda-roupa e a fatura do cartão assim o demonstrava. Um caso que Hermínio também vai estudar tanto nessa obra, Diversidade dos Carismas, como uma outra obra na qual ele aborda o drama das personalidades múltiplas, né? O quadro das personalidades múltiplas, que no passado intrigou muitos psicólogos e psiquiatras e que ele também chama de condomínio espiritual, um processo obsessivo muito grave, que ele chama de condomínio espiritual, que ele escreve nos seus livros. Esse condomínio espiritual de Hermínio são também processos de subjugação, de personalidades múltiplas, nas quais, nesse caso, o espírito desencarnado quase que como vivesse a vida de encarnado, utilizando o corpo da pessoa. Mas por que, a rigor, ainda assim não é possessão? Porque o espírito não entra no corpo e possui. Na verdade, ele se manta no encarnado, mas ele se manta no encarnado e antes do corpo do encarnado tem sempre o perispírito do encarnado. Então ele se manta, a rigor, em última análise, ele se manta no perispírito do encarnado, ainda que o encarnado esteja emancipado, esteja fora da matéria, ele tem laços que o mantêm na matéria e o espírito se manta por meio desse laço para expressar-se através do seu corpo, dando a sensação ao próprio espírito nesse processo de subjugação que ele está dominando o corpo do encarnado, que ele atua como encarnado, ele vive, ele faz, ele vai... E o encarnado, no caso dos casos que Hermínio estudou, tem verdadeira ausência, episódios de ausência, onde passa dias e volta à consciência sem nenhuma recordação. Mas ainda assim, essa ligação no corpo, esse domínio no corpo do encarnado, ainda assim se processa e passa por meio de ligações do perispírito do encarnado com o perispírito do desencarnado. Porque veja, mesmo quando o encarnado está fora da matéria, desligado do corpo, portanto, aparentemente o seu perispírito está ali e o corpo está aqui, mas veja, ele mantém laços com o corpo.
Kardec vai dizer, o perispírito está ligado ao corpo molécula a molécula, ou seja, cada elemento, cada área das nossas células tem uma conexão com o perispírito. Por quê? Porque o corpo físico é um molde do perispírito. Então, quando o espírito sai do corpo, tem inputs, tem elementos que ligam o corpo ao espírito mesmo à distância. E vai ser desses elementos que o obsessor, num processo de subjugação, utiliza. Ou seja, em vez de imantar ao perispírito, ao corpo espiritual, a forma do encarnado ali, que está distante, às vezes, que está desligada, se manta diretamente no corpo, mas por meio desses elementos que são perispirituais. Portanto, ainda assim, não está tomando posse do corpo como se estivesse substituindo o encarnado. Até parece estar substituindo o encarnado, mas está utilizando os elementos que conectam o perispírito do encarnado ao corpo dele. E é por meio dessa ligação que o perispírito do desencarnado se conecta com o perispírito do encarnado. A rigor não é uma possessão, no sentido de tomar posse. Por isso que Allan Kardec, cuidadoso com as palavras, prefere a palavra obsessão e, nesses casos graves, obsessão por subjugação. Mais tarde, em A Gênese, ele volta ao termo da possessão, porque em A Gênese, a gente sabe que a Gênese é um trabalho que ele examina tanto milagres do Evangelho, como também determinadas passagens do Evangelho, predições, etc., que são passagens algumas controvertidas do Evangelho. E no Evangelho a gente vê uma série de relatos de possessos, de possessão. Então Kardec volta a utilizando esse termo, ele volta a utilizar esse termo em A Gênese, por causa da nomenclatura do Evangelho. Ele está examinando passagens do Evangelho, onde a possessão aparece, então ele volta a usar esse termo possessão, mas apesar de ele usar, não é necessariamente uma nova ordem de fenômeno obsessivo, um novo tipo de obsessão que agora ele chama de possessão, não é. Ali são casos graves que ele examina e que ele discute sobre obsessão por subjugação. Antes disso, no próprio Livro dos Espíritos, na famosa questão 459, Kardec pergunta: interfere os espíritos em nossas vidas, em nossos atos, em nossos pensamentos, em nossos comportamentos? E os espíritos respondem: interferem muito mais do que imaginas, a ponto de muitas vezes serem os espíritos que vos conduzem, que vos dirigem. Então, muitas vezes nós somos dirigidos, conduzidos pelo mundo espiritual sem o sabermos, seja para o bem, seja nos fenômenos obsessivos. Dito essa introdução, que eu julgo muito pertinente, vamos agora analisar, esmiuçar, explorar e refletir sobre o capítulo. No capítulo a gente vê, logo no início, André Luiz descrevendo a famosa entre nós, a conhecida, sessão mediúnica que aparece nesse livro e sobre a qual a gente já tem comentado, porque desde o início do livro, André Luiz se encaminha para essa sessão mediúnica e está examinando vários casos de mediunidades, de atendimento, de obsessão, de influência espiritual, em cima dos casos que aparecem nessa sessão mediúnica. A sessão mediúnica que é dirigida pelo Raul Silva, o dirigente doutrinador da sessão. E aqui a gente tem mais um capítulo que acontece nessa sessão mediúnica desse centro espírita. Vale recordar o que eu já falei no passado, essa sessão mediúnica parece-me que os pacientes, isso é, os encarnados doentes, em sofrimento, que estão com algum processo e que pedem ajuda à casa espírita, são colocados na sala mediúnica. Atualmente, isso não acontece mais. Acontecia isso muito no passado. Primeiro, por causa da ignorância, do desconhecimento doutrinário, se achava que o paciente ali perto, o paciente está com obsessão, está perto ali e fica perto do médium, e o médium está ali no mesmo ambiente que ele, e há uma oração, necessariamente o obsessor daquele encarnado vai incorporar no médium e ele vai ser ajudado. E se ele não estiver ali, o obsessor não vai
não vai ser doutrinado, ou os espíritos bons não vão encaminhar ele para a sessão mediúnica. A gente sabe que não é assim. Os benfeitores espirituais muitas vezes selecionam os obsessores que vão se comunicar numa sessão mediúnica, às vezes 72 horas antes. Então eles que selecionam, eles que encaminham. Não é porque o paciente está ali presente que o obsessor dele vai necessariamente se comunicar. Mas havia essa compreensão, esse conhecimento na época. Os bons espíritos entendiam e muitas vezes atendiam o sujeito. Depois não é recomendado, porque não se deve levar pessoas em sofrimento, em perturbação, em grandes transtornos para uma sessão mediúnica. Não é aconselhado, mesmo quando a pessoa é médium. Não é aconselhado, Allan Kardec disse isso. E terceiro, ainda é segundo Allan Kardec em O Livro dos Médiuns, que a mediunidade não deve ser exibida assim para pessoas que não conhecem a doutrina espírita. Porque as pessoas que não conhecem a doutrina espírita e vão para uma sala mediúnica, além de não entenderem e poderem sair apavoradas, o que vão perturbá-las mais, ou poderem sair mais céticas e mais desconfiadas daquilo, porque não entendem, não compreendem a teoria, então acham que está fazendo algum espetáculo ali, alguma enganação, saem mais descrentes ainda, não serve para convencer. Além disso, uma pessoa iniciante, ignorante, que não conhece a doutrina espírita numa sessão mediúnica, a sua mente pode perturbar a atmosfera espiritual. A atmosfera espiritual é essa que é essencial para os bons resultados numa sessão mediúnica. Os bons resultados numa prática mediúnica muitas vezes ocorrem em função dessa atmosfera espiritual que é mantida pela elevação de pensamentos e de sentimentos dos encarnados presentes. Então, por essas razões, não se faz isso. Além disso, no passado, o movimento espírita era muito incipiente, era muito rudimentar, estava ainda no início das suas práticas, das suas vivências. E, nesse sentido, não havia muitos espaços, não havia espaço, por exemplo, em residências, em casas, não havia centros espíritas, as pessoas faziam às vezes as suas sessões em evangelhos dentro de casa, porque não havia espaços físicos para isso. Então, às vezes, as pessoas que estavam em sofrimento, em tratamento, também participavam das ocorrências. Hoje em dia a gente tem a casa espírita, tem uma sala privativa, que é o mais recomendado, uma sala privativa, onde a reunião mediúnica acontece, o sujeito que está em tratamento está em outro lugar, ouvindo palestra, tomando passe, ouvindo orientações, e se por acaso o espírito obsessor, que porventura ele tenha, esteja ali sendo acompanhado, caso os benfeitores espirituais julguem necessário e que já esteja em condição de ser atendido, esse espírito obsessor, é desligado do encarnado e levado para a sessão mediúnica e atendido sem que ninguém saiba. Nem que é o obsessor do sujeito, o sujeito não fica exposto, nem o próprio sujeito fica sabendo. Ele só se sente bem, se sente melhor e melhora. Então essa é a ressalva, né? Mas lembrando que é uma época mais antiga. Então os pacientes, aparentemente, como André Luiz aqui descreve, eles participam. Um cavalheiro, portanto, diz André Luiz, um cavalheiro doente, diz ele, fazia fila entre as pessoas que estavam sendo atendidos e entrou na reunião aflito, acompanhado de sua mãe, uma senhora já de idade avançada, que o acompanhava, né, ali assistindo ele. Visivelmente alguém ali com o semblante atormentado, com perturbações que revelavam na sua face, atendido pelas pessoas encarnadas, né, da reunião, foram colocados confortavelmente acomodados. E é claro que os espíritos, como André Luiz e a equipe espiritual, acompanhava essa ocorrência e percebeu que, acompanhando aquele paciente, havia uma entidade bastante perturbada, em bastante conflito, gritando o nome do encarnado. Gritando repetidamente, Pedro, 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 que era o nome do encarnado. E André Luiz diz que só os desencarnados ouviam aqueles gritos. Só os desencarnados. Os encarnados não ouviam, mas em determinado momento a entidade vai na direção do encarnado e grita tanto ele, que apesar de não ouvi-lo, não ouvir o desencarnado, sente a irradiação, porque se tratava de uma conexão obsessiva, de uma sintonia obsessiva. E o paciente sente, e aí
experimenta uma reação que é uma espécie de crise epiléptica, né? A visão começou a se turvar, ele não via mais nada ali na sala nem ninguém, só fixava um ponto vazio que ninguém visualizava nada, que era o espírito obsessor, embora ele também não visse, porque entrou numa espécie de perturbação, até que ele vislumbra o desencarnado, dá um grito agudo e desmaia, cai desamparado, cai no chão desamparado, né? E a mãe socorre o sujeito, tenta prestar ali algum socorro, e o Raul Silva, que é o dirigente da sessão mediúnica, pede, né, inspirado pelo espírito clementino, que é o dirigente espiritual da sessão, pede para que ele fosse acomodado em um local ali, fosse colocado deitado, né, para repousar, e ali próximo, né, isolando ele um pouco do grupo mediúnica, né, do grupo mediúnico, e aí ele é colocado para repousar junto com a sua mãe. E Dona Celina, a médium, foi designada, né, para ser a médium que iria auxiliar esse processo, né? Então a Dona Celina chega perto do paciente, né, e começa ali a vibrar perto do paciente, né, a orar perto do paciente, junto com a sua mãe, né? André Luiz descreve que o encarnado, chamado Pedro, e o obsessor estavam ali fundidos, quase como se fosse uma pessoa só, né? Como se fosse um sujeito só. Ele ainda diz, eram dois contendores engalfinhados em uma luta feroz, né? O próprio André Luiz diz assim, tem toda a sintomatologia clássica, tinha toda a sintomatologia clássica, a rigidez, a agitação, os tremores, o olhar fixo, a sintomatologia clássica da epilepsia, da crise epiléptica, né? A face transfigurada, a palidez, os músculos, como diz André Luiz, tetanizados, né? Os dentes cerrados, né? E os braços se assemelhavam a dois galhos de árvores quando retorcidos pela tempestade. Olha só. E aí, André Luiz descreve que a Celina, ali em prece, vibrando e envolvendo o paciente em vibrações positivas, embora ele se debatia muito, né? André Luiz descreve que a palidez depois da palidez veio a vermelhidão no rosto, né? E respiração ofegante angustiada, tudo isso André Luiz está descrevendo aqui um pouco das crises que periodicamente acometiam o paciente ali naquela sala, né? E enquanto isso, eles ouviam o obsessor pronunciando palavras duras que somente os desencarnados ouviam, né? E mesmo o Pedro encarnado não conseguia registrar, porque estava com as suas funções sensoriais, né, em uma inibição total, né, ou quase total. E ele próprio não conseguia verbalizar aquelas palavras duras, porque o próprio... Talvez até Pedro em espírito estava registrando aquelas palavras, mas ele não conseguia ter consciência enquanto encarnado, nem conseguia verbalizar aquilo, porque as suas funções sensoriais estavam inibidas, né? Dona Celina afagava, né? Ou seja, acarinhava o paciente, né? Tratava ele com carinho, e psiquicamente, médium notável, psiquicamente ela sentia a presença de um ser espiritual infeliz ali. A gravidade do processo obsessivo, a presença de um ser ali infeliz, e tentava auxiliá-lo conversando mentalmente com a entidade, dialogando com o verdugo, né? Mantendo diálogos mentais com o espírito que a princípio não acatava os pensamentos dela, a irradiação dela. Continuava gritando contra o encarnado, o Pedro, né? Vingar-me-ei, farei justiça por minhas próprias mãos.
e outras expressões grosseiras, expressões fortes, agressivas, que não chegavam a ser exteriorizados das cordas vocais da vítima, né? E é interessante perceber, nesse sentido, que a obsessão prolongada, diz Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, na sua última parte, a parte de preces, na última nota, portanto, nas últimas linhas do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec coloca que uma obsessão muito prolongada pode gerar loucura. Se alguns casos de loucura são obsessão, são fenômenos obsessivos, mas alguns casos de obsessão, alguns casos de loucura podem ter começado com fenômenos obsessivos. E uma obsessão muito prolongada poderia gerar um desarranjo orgânico, químico, necessitando o paciente de médico e também de tratamento magnético. Kardec disse isso. Então, ou seja, imagine uma irradiação deletéria, ruim, uma energia elétrica perturbadora no cérebro do sujeito durante muitos anos. É claro que pode desarticular em desequilíbrios neuronais, endócrinos, bioquímicos, necessitando, portanto, de assistência também material, porque o corpo se ressente, o corpo também é afetado pelo processo obsessivo. E aí nós vemos ali André Luiz descreveu o cérebro do encarnado envolvido numa espécie de massa fluídica escura, ou seja, não estava somatizado, mas veja o processo, né? Envolvido numa massa escura, né? E estava totalmente dominado, era claro ali um processo obsessivo, e Aulus diz assim, é a possessão completa, ou a epilepsia essencial. No Evangelho de Jesus há um fenômeno que parece de epilepsia, quando um jovem se convulsionava a ponto de babar sangue, a ponto de tomar no chão, de cair no chão, também chamado lunáticos, né? Há um caso desse no Evangelho, né? Nós vemos fenômenos assim, aparentemente de epilepsia, ou epileptiformes, né? Fenômenos que parecem que têm uma configuração de epilepsia, e na verdade são fenômenos ali de ordem obsessiva, né? E que tem uma característica ali de fenômenos obsessivos, né? A gente sabe que tem, digamos assim, alguns quadros de epilepsia, né? Que são alguns quadros epilépticos que têm tipos específicos, né? Então, a ideia de epilepsia essencial é um termo utilizado na neurologia e na medicina, que são as epilepsias gerais, a epilepsia genérica, digamos assim, que seria assim a maioria dos quadros de epilepsia. Eu nem sei se essa nomenclatura ainda é usada, a ideia de que existe uma epilepsia essencial, uma epilepsia que não seja essencial. A ideia basicamente é que a epilepsia essencial seria o quadro clássico da epilepsia, uma epilepsia que não necessariamente tem uma base biológica, tá? E a epilepsia que não seja essencial tem um nome específico, é uma epilepsia mais cerebral, que aí tem uma base biológica mais clara, né? Ou seja, fruto, às vezes, o efeito de algum tipo de processo bioquímico, uma doença infectocontagiosa, a ação de alguma coisa específica, sei lá, um neurosífilis, alguma coisa assim, um traumatismo craniano, alguma coisa que desencadeou convulsões epilépticas, que tem uma base mais orgânica, mais cerebral. Então, a epilepsia essencial seria um quadro mais genérico, né? E era um termo utilizado na medicina, não sei se ainda é utilizado essa expressão epilepsia essencial. Aí Hilário e André Luiz tiram uma série de dúvidas em relação ao caso com o próprio Aulus. Por exemplo, se o encarnado é alguém inconsciente, ele pergunta isso, se é alguém inconsciente,
E o Aulus responde que ele está inconsciente mesmo, que todas as células do córtex sofrem um bombardeio de emissões magnéticas de natureza tóxica, os centros motores estão desorganizados, todo o cerebelo está empastado de fluidos deletérios, as vias do equilíbrio aparecem completamente perturbadas, Pedro temporariamente não dispõe de controle para governar-se, nem de memória comum para marcar a inquietante ocorrência de que é protagonista. Isso, porém, acontece no setor da forma de matéria densa, porque em espírito está arquivando todas as particularidades da situação em que se encontra, de modo a enriquecer o patrimônio das próprias experiências. Então, veja aqui a ideia que ele faz do próprio bloqueio, né, do encarnado em relação ao fenômeno, a ponto de ele não participar de nada e de não ter consciência do que está acontecendo com ele ali durante as crises epilépticas, né? André Luiz pergunta se trata de um fenômeno mediúnico. E Aulus diz sim, claro. É um fenômeno epiléptico, né, na catalogação da medicina terrestre, mas a gente está presenciando ali, para além da definição da medicina, um fenômeno obsessivo e, portanto, fenômeno mediúnico. Estamos ali diante de um quadro de um fenômeno mediúnico em perturbação. É uma mediunidade em perturbação, mas é um fenômeno mediúnico, né? Onde há duas mentes ali em desequilíbrio se relacionando. E aí o Aulus conta aqui alguma coisa da história dessa situação, né? Do que aconteceu, de que antes de reencarnar, Pedro viveu nessa situação lá, no mundo espiritual inferior, em perturbação, onde ele era atacado por esse espírito que já o perseguia. E já o perseguia porque os dois se magoaram bastante em existências passadas. Depois a gente vai contar um pouco, vai citar um pouco a questão aqui desse desequilíbrio gerado pelos dois, né? Mas a gente está diante de... Aqui, a gente tem aqui, qual ocorre em muitos processos semelhantes, os reencontros de ambos são agora mais espaçados, dando asa ao fenômeno que observamos em razão de o rapaz ainda trazer o corpo perispirítico provisoriamente lesado em centros importantes. O que é isso aqui? Aqui está dizendo o seguinte: Pedro estava no mundo espiritual, em perturbação, foi perseguido por esse espírito, foi torturado, foi maltratado, reencarnou, depois de muito duelo lá, e aí reencarnado ele está de alguma forma se liberando, né, mergulhado no corpo, ele vai se liberando daquelas sensações mais pesadas do mundo espiritual inferior mais denso, e as crises ao longo dos anos têm se tornado cada vez mais espaçadas, né? Têm se tornado cada vez mais raras, né? Em razão de que o espírito ainda persegue, né? Ainda persegue o Pedro. E aí que está o conceito interessante. O Pedro traz a área do perispírito lesada. Ou seja, a lesão perispiritual faz com que ele tenha uma predisposição à crise epiléptica. Então veja, a epilepsia está sendo acionada por um fenômeno obsessivo, mas o sujeito traz uma predisposição àquilo, em função de uma lesão perispiritual. E ele diz, inclusive, qual ocorre em processos semelhantes. A ponto de, mais tarde, Aulus dizer, quando o obsessor se liberar, o obsessor mudar de conduta, etc., ainda assim o Pedro estará em recuperação e as crises dele serão menores daquilo que é chamado de epilepsia secundária. É quando o paciente já está estabilizado, o paciente de epilepsia já está bem, mas vez ou outra, uma vez na vida, passa por uma crise. Já não é uma crise provocada pelo obsessor,
mas pelos reflexos de anos naquela perturbação. É como se fosse um reflexo condicionado de Pavlov, sabe? Então de vez em quando lembra, aí entra numa crise. Lembra e faz a associação, uma associação que é inconsciente. Lembra do que ele sofreu lá atrás, vai. Sintoniza com as lembranças da memória mais profunda, reencarnatória, e aí tem o acesso ali, e aí passa mal, tem uma crise secundária, que é uma crise mais leve. Por quê? Porque ele traz o perispírito lesado. Então já não são crises provocadas pelo obsessor, mas em função daquilo que ele traz de bagagem, de estrutura, e que se manifesta por meio dos neurônios, por meio do cérebro. Então isso é muito importante. A epilepsia melhora bastante com o afastamento do agente obsessor, mas às vezes o sujeito traz determinadas predisposições que às vezes tem uma base biológica. Você faz uma eletrossonografia, uma investigação cerebral, uma tomografia, e identifica, às vezes, lesões cerebrais. Então ali tem uma dimensão, inclusive, de somatização. Somatizou. E tem outros quadros em que não há uma base biológica, mas o perispírito está lesionado, que produz essa predisposição à crise. Predisposição à crise que é muito comum em pacientes epilépticos, quando, por exemplo, se estressa, fica mais ansioso, e tem crises. Tem crises de tremores, tem crises epilépticas e às vezes chega até a convulsão. Então se estressa de tal forma que acaba acentuando ali porque é isso, né? Todos nós às vezes trazemos algumas predisposições que têm a ver com os nossos compromissos negativos do passado. Essas predisposições podem se manifestar a depender do estilo de vida atual. É por isso que quando cada pessoa se estressa, somatiza de uma forma. Tem gente que somatiza com psoríase, com problemas epidérmicos. Tem gente que somatiza com enxaqueca, com dor de cabeça. Tem gente que ataca o intestino, tem desarranjo intestinal. Tem gente que tem problemas de dores articulares. Tem gente que tem alteração em pressão arterial e assim por diante, problemas psicológicos, né? Então a pessoa se estressa, a pessoa fica ansiosa e aí se manifesta crises alérgicas, respiratórias, digestivas, a depender de cada pessoa. Tem predisposições específicas. No caso desse paciente aqui, mesmo sem a obsessão, como acontece com muitos, mesmo sem a obsessão, etc., se estressar, se irritar, a depender do estilo de vida, aí tem uma crise que não é de obsessor mais, mas por conta da predisposição que ele traz. Isso daqui é uma coisa muito interessante, é algo precioso a respeito de determinados problemas, especialmente da compreensão da epilepsia. A epilepsia, muitas vezes, a epilepsia tem um agente obsessivo, sim. Tem um agente de interferência espiritual. Mas não é só. Olha só como a coisa é complexa. Não é só. É claro que tem casos que aparentemente só são obsessivos. E uma vez que a obsessão é tratada, o paciente volta a ficar zerado. Recupera a sua saúde completamente e não tem nem essas crises secundárias. Então era unicamente obsessivo. Quem leu Grilhões Partidos, de Filomeno de Miranda, por Divaldo Franco, uma obra fantástica, vai lembrar do caso de Esther, um caso clássico ali de epilepsia, mas cuja causa era exclusivamente obsessiva. Uma vez tratada a obsessão e a menina, que era uma jovem ainda de 15, 16 anos, desenvolve a mediunidade e educa a mediunidade, ela fica bem e não tem mais nada. Mas, em casos em que há uma epilepsia clássica, clara mesmo, diagnosticado. Então, se ele vai no neurologista, dá para confirmar a epilepsia. Pode haver ali um fenômeno mesclado, a ação obsessiva com uma predisposição que o sujeito traz. Predisposição essa que pode ser uma lesão mesmo cerebral, uma alteração cerebral, ou então uma lesão que ainda está no campo perispiritual e que não está necessariamente no corpo, traduzindo em uma tendência mais psicológica a passar pelas crises, até as crises. Que tendência psicológica é essa? É essa ideia das epilepsias com fatores psicogênicos, né? A pessoa se estressa e tem crises, né? Que é o que muitas vezes a gente também vê em alguns quadros de epilepsia. Então, aqui a gente vê
É um quadro sério, Celina tentando ajudar, até que Celina começa a orar e começa a emitir frases, de compaixão. André Luiz diz, né, que ela vibra com a palavra falada, ela vibra, ela faz uma prece sentida, né? E aquelas frases que eram sentidas com um sentimento sincero envolve o obsessor que está ali presente e começa a assimilar, né, que até então ele nem chega a registrar os apelos mentais dela, de ela estar conversando com ele, por isso que ela começa a fazer uma prece, né, para que a prece consiga alcançá-lo, consiga atingi-lo, e a prece alcança ele, atinge, ele é envolvido em jatos. André Luiz diz que jatos de luz envolve o sujeito, que faz com que o obsessor comece a se liberar do obsidiado. Né? Há uma espécie de liberação dos laços, né? Como se envolve a ponto de dar um alívio ao encarnado e produz no obsessor uma espécie de sensação anestesiante, como se ele fosse dormir. E ele fica semi-adormecido, ele entra numa espécie de torpor. Os benfeitores espirituais da casa então se aproveitam e retiram de maneira integral o obsessor da sua vítima, do encarnado, para que ele possa ser adormecido mesmo e tenha um sono profundo e reparador. E também dá uma trégua, um alívio ao sistema nervoso do encarnado, para que o encarnado ali já dormindo possa também se recuperar. E aí, Hilário pergunta a Aulus: se Pedro encarnado é um médium, por que não botar ele para desenvolver a mediunidade? Olha a pergunta do Pedro. Por que não botar ele para desenvolver a mediunidade, que é uma coisa que muita gente acaba fazendo errado? Olha só. E aí, olha o que o Aulus responde. Desenvolver em boa sinonímia quer dizer retirar do invólucro, fazer progredir ou produzir. Assim compreendendo, é razoável que Pedro, antes de tudo, desenvolva recursos pessoais no próprio reajuste. Não se constroem paredes sólidas em bases inseguras. Necessitará, portanto, curar-se. Depois disso, então, na casa ele recolherá forças para se refazer, assim como a planta raquítica encontra estímulo para sua restauração no adubo que lhe oferecem. Dia a dia, ao contato de amigos orientados pelo Evangelho, ele e o desafeto incorporarão abençoados valores em matéria de compreensão e serviço, modificando gradativamente o campo de elaboração das forças mentais. Sobrevirá, então, um aperfeiçoamento de individualidades a fim de que a fonte mediúnica surja mais tarde tão cristalina quanto desejamos. Salutares e renovadores pensamentos assimilados pela dupla de sofredores em foco expressam melhoria e recuperação para ambos, porque na imantação recíproca em que se veem, as ideias de um reagem sobre o outro, determinando alterações radicais. E aí o texto continua. O que Aulus está dizendo aqui? Está dizendo o seguinte, ó, ele precisa primeiro se curar, se tratar. Ele é médium sim, mas ele está doente. Ele está doente quanto pessoa. Ele precisa se melhorar, precisa se tratar, precisa se beneficiar do tratamento, receber primeiro, para depois querer dar alguma coisa no serviço mediúnico. Ele não pode desenvolver a mediunidade quando ele está em tormentos, atormentados com perturbações. Não, ele precisa primeiro se melhorar, precisa primeiro se tratar, se curar, para depois ele pensar em algo dessa ordem. Então é importante essa compreensão, porque assim a gente entende a lucidez, a coerência de André Luiz aqui ao tratar esse tema, viu? É uma lucidez, é uma coerência, aliás, de Aulus que orienta André Luiz, né? Muita gente por aí vê alguém tendo crise epiléptica, é mediunidade, bota na sala mediúnica e bota uma pessoa que está com uma doença, com um transtorno
em sofrimento. E mesmo que tenha um fenômeno mediúnico ali, precisa se tratar e não desenvolver mediunidade. Ninguém pode desenvolver a mediunidade se a mente está em perturbação. A gente tem que ter uma mente boa, a gente tem que estar equilibrado para desenvolver a mediunidade, porque senão vai desenvolver a loucura. Vai desenvolver mais. A mediunidade já exige um desgaste do sistema nervoso do sujeito de forma nenhuma. Então, e para que essa pressa? Para que essa pressa? Então, isso é super interessante aqui, né? Que o Aulus está dizendo aqui o seguinte, olha o que ele diz, aparelhos mediúnicos valiosos naturalmente não se improvisam, como todas as edificações preciosas, reclamam esforço, sacrifício, coragem e tempo. E tempo. E sem amor e devotamento não será possível a criação de grupos e instrumentos louváveis nas tarefas de intercâmbio. Ou seja, os indivíduos em sofrimento atormentados de hoje serão médiuns dedicados, eficientes e de qualidade amanhã, mas não agora. Mesmo que alguém esteja em sofrimento, em perturbação e seja médium, não é para botar logo na sala mediúnica. Então, isso daqui é super importante, a ponderação que o Aulus está aqui chamando a atenção para nós, que ele precisa se melhorar primeiro, precisa se tratar, para depois oferecer recursos mediúnicos quando a mediunidade estiver, ou melhor, quando ele já estiver equilibrado, para depois equilibrar a mediunidade, né? Senão a gente começa do lugar errado. E aí ele conta um pouco da história, olha o que ele diz. A luta, ele toca no Pedro, né? Toca no Pedro e ausculta o Pedro psiquicamente. E ao auscultar o Pedro, ele pega toda a história espiritual de Pedro com esse obsessor. Então, ele diz o seguinte, a luta vem de muito longe. Não dispomos de tempo para incursões no passado, mas de imediato podemos reconhecer o verdugo de hoje como vítima de ontem. Na derradeira, ou seja, na última metade do século, Pedro era um médico que abusava da missão de curar. Na derradeira metade do século, então, da derradeira metade do século, findo essa obra de década de 40, então seria na última, ele não precisou as datas, né, mas ele coloca na última metade do século XIX, então. Era um médico que abusava da missão de curar. Uma análise mental particularizada identificá-lo-ia em numerosas aventuras menos dignas. O perseguidor que presentemente lhe domina as energias era-lhe irmão de sangue. Era-lhe irmão de sangue, cuja esposa, nosso amigo doente, de agora, seduziu. Para isso, se insinuou de diversas formas. Além de prejudicar o irmão em todos os seus interesses econômicos e sociais, até incliná-lo à internação num hospício. Olha só o que ele fez com o irmão. Ele internou o irmão no hospício, depois de prejudicar ele financeiramente e socialmente, onde esse irmão ficou por muitos anos aparvalhado e inútil, à espera da morte. Desencarnando e encontrando ele na posse de sua mulher, desvairou-se no ódio que passou a nutrir-se. Martelou-lhes os dois. Olha a expressão que o André Luiz hoje, martelou. A mente de um obsessor em cima de um obsidiado é como se fosse um martelo. Né? Martelou-lhes, então, a existência e aguardou-o além do túmulo, onde os três se reuniram em angustioso processo de regeneração. A companheira, menos culpada, foi a primeira a retornar ao mundo, onde mais tarde recebeu o médico delinquente nos braços maternais, ou seja, a mãezinha dele agora, a idosa, foi aquela mulher de antes, que foi seduzida por ele, que foi a mulher do irmão. Voltou para receber ele como filho, né? Os braços maternais, como seu próprio filho, purificando o amor de sua alma, né? Na relação dela com ele, purifica o amor. O irmão atraiçoado de outro tempo
Todavia, ainda não encontrou forças para modificar-se e continua vampirizando, obstinado no ódio a que se rendeu impensadamente. Então, que caso, que drama difícil aqui, complicado, desses dois aí, em uma luta, né, uma batalha mental e espiritual de muitos anos, né? E aí tem várias dúvidas aqui, eu recomendo depois você ler, né? As dúvidas que Hilário tira, né? Interessante, o Aulus, ele chega a levantar a hipótese dizendo nada é por acaso. Ele é um médium torturado, ele é um médium que não pode servir de médium nessa casa, mas não é por acaso que ele está recebendo assistência nessa casa. Ele tem ligações do passado com algumas pessoas dessa casa espírita, que ele está sendo ajudado agora, porque nada é ao acaso, olha só. Então há uma ligação ali afetiva do passado que ele agora se aproxima, que ele é aproximado por meio dessa ajuda ali espiritual. E se ele não pode oferecer nada agora, no futuro ele vai poder oferecer, né? E aqui a gente tem já o final, o desfecho do capítulo, quando ele diz assim, ó, todos os dramas obscuros da obsessão decorrem da mente enferma. Aplicando-se com devotamento às novas obrigações de que será investido, caso persevere no campo da nossa consoladora doutrina, sem dúvida, abreviará o tempo de expiação a que se acha sujeito, de vez que, em se convertendo ao bem, modificará o tônus mental do adversário, que se verá arrastado à própria renovação, pelos seus exemplos de compreensão e renúncia, humildade e fé. Atenção para aqui. Ainda assim, depois de se extinguirem os acessos de possessão, Pedro sofrerá os reflexos do desequilíbrio em que se envolveu, a se exprimirem nos fenômenos mais leves da epilepsia secundária que emergirão por algum tempo ante as simples recordações mais fortes da luta que vem atravessando até o integral reajuste do corpo perispirítico. Olha, isso daqui confirma o que eu estava dizendo. Ele traz uma lesão, afastado do obsessor, ele vai ter crises mais leves, mas vai ter crises de vez em quando, especialmente em uma lembrança que pode ser uma lembrança inconsciente das lutas do passado ou consciente daquilo que ele viveu nessa encarnação, até que o seu perispírito esteja totalmente reajustado, né? Então, e aí Aulus termina o capítulo dizendo: os médios que hoje se enlaçam a tremendas provas, se persistirem na plantação de melhores destinos, transformar-se-ão em valiosos trabalhadores no futuro, que a todos aguarda em abençoadas reencarnações de engrandecimento e progresso. Olha só. Então, super importante, super valioso, né? É um capítulo maravilhoso que fala de uma possessão com uma característica ali de uma epilepsia, né? Sintomas de epilepsia. É também uma dica pra gente, em casos de epilepsia, muitas vezes temos também ali fenômenos mediúnicos e obsessivos. Não é que a epilepsia só é obsessão, como a gente explicou aqui. Tem uma dimensão física do espírito endividado e tem também, talvez, uma dimensão mediúnica, né? Então, vale a pena a gente aqui ler e reler esse capítulo, é um capítulo maravilhoso, e talvez a ideia de André Luiz colocar o termo possessão foi justamente essa, chamar a atenção para um fenômeno obsessivo mais grave, um fenômeno obsessivo mais contundente, um fenômeno obsessivo em que o obsessor domina o encarnado de tal forma que provoca aquelas crises e que tem repercussão cerebral significativa, mas ainda assim, mesmo do pântano, a divindade tira o lírio e tira o perfume. O que é que isso quer dizer? Mesmo naquele mar de perturbações, estamos diante de uma mediunidade em desenvolvimento, em aprimoramento futuro, e quando o sujeito estiver saudável, aqueles recursos mediúnicos não se perderão, e nesse sofrimento obsessivo estão sendo também ali trabalhados
para que no futuro ele seja um médium do bem, um médium dedicado, um médium confiável e identificado com as forças superiores da vida. É isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o capítulo 9 do livro Nos Domínios da Mediunidade, capítulo chamado Possessão. E até a próxima, se Deus quiser. Muita paz para todos.